Meus amores, uma boa noite. Meus amores, olha, eu vou deixar aqui é, é livro de Lucas 11. É porque, né, essa parábola eu sempre falo para vocês nos meus vídeos, entendeu? E é certo eu chegar. É Jesus, né? Jesus está mandando, eu tô fazendo. Jesus quer que eu poste ela para vocês verem que tudo que Jesus quer mostrar para vocês que tudo que eu falo tem tudo a ver com as Santas Escrituras. Ele já tem dito, entendeu? E eu acho maravilhoso. Meus amores, é muito bom a gente não tá só, né? Bora lá? Glória a Deus. Eu sou a noiva, né? O noivo fala e eu obedeço. Glória a Deus. Meus amores, olha. Eu amo Jesus, eu amo. Eu aceitaria Jesus. Quantas vezes. Não ligo pro meu cabelinho, não. Quantas vezes fosse preciso eu aceitar Jesus, eu aceitaria. Eu me rendi aos pés dele, porque ele é nosso pai, né? Nosso pai fez grande coisa através dele por nós, o Deus de Israel. Ele mandou o único filho para a terra para morrer por nós, para padecer, para passar aquelas humilhação, né? Terrível, né? Que ele passou. E as pessoas, né, rejeitam, né? Meus amores, rejeito Jesus não, rejeito Jesus não. Eu amo Jesus. Afirma a vocês que eu amo Jesus, aceitarem Jesus, aceito Jesus quantas vezes for preciso, entendeu, meus amores? Mesmo tu aceitou Jesus, já se confessei Jesus. Se fosse preciso eu confessar, eu confessarei em todas as igrejas perante a ele, meus amores, porque eu amo. Jesus me comprou com um preço de sacrifício, um preço muito caro, né? Um preço muito caro. Jamais eu dizeria um não para Jesus, jamais, jamais. Entendeu, meus amores? Aqui é propriedade exclusivamente dele. Glória a Deus, meus amores, é maravilhoso a gente pertencer a nosso Salvador, né? O homem que deu a vida por nós. Meus amores, olha, eu vou é porque eu gosto de falar dele mesmo. Eu amo ele e o meu pai. Incomparável, né? O espírito do meu pai, né? O Deus de Israel. Um ser maravilhoso. Um ser assim que, em bondade, ninguém dá nele. Em misericórdia também. Em virtude, do mesmo jeito. E poder, glória a Deus, aleluia. Meus amores, bora continuando. Não, eu não paro de falar nos dois, não, porque os dois Deus me enche de amor, né? E é de tudo de bom. E Jesus do mesmo jeito. Meus amores, bora lá. Ó, é Lucas 11 e o versículo 29, o 30, 31, que é a parábola inteira que eu vou soltar para vocês. Não vou soltar só aquele texto que eu sempre solto para vocês, né? Eu vou soltar a parábola inteira que Jesus cita sobre, tá aqui ó, o texto, ó, o sinal do profeta Jonas. O sinal do profeta Jonas é aquele profeta, né, que o peixe engoliu ele, o, o peixe engoliu ele para quê? Para soltar lá na cidade, porque ele estava tentando fugir, né? O profeta tentando fugir da sua responsabilidade, né? Hoje eu quero estar na minha responsabilidade, as pessoas querem me tirar e eu fico tão desgostosa, me dá assim uma angústia tão grande, porque para mim não deixar de fazer a vontade dele, né, meus amores? E mais importante é fazer a vontade de Deus, a vontade de Jesus aqui na terra, né? Meus amores, olha, o sinal do profeta Jonas e ajuntando-se a multidão, começou a dizer: maligna é esta geração. Ela pede um sinal, mas não lhe não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Meus amores, Jonas deu um sinal. Jesus também foi um sinal, acima de todos os sinais, foi o sinal de Jesus. Entendeu, meus amores? O sinal de Jesus, o sinal dos outros profetas são grandiosos, mas o sinal de Jesus também, entendeu? Do mesmo jeito, porque ele aqui, como nas Santas Escrituras, ele vai dizer que ele é maior do que Jonas. Ele é maior do que o rei Salomão. Meus amores, ele é maior do que todos os reis. Jesus é maior do que do que todos eles. Ó, vou continuar lendo para vocês, ó. Versículo 30. Portanto, assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o filho do homem
o será também para dessa geração. Para esta geração. Mas eu quase que não saía, né? Para essa geração. Então, Jesus está dizendo que Jesus é o sinal para vocês. Não vai ter outro sinal, não. Presta bem atenção. Ele só vai levantar pessoas para falar com você. Negócio dessas coisas, projetos, presta atenção. Jesus já deixa aqui muito bem claro no versículo 30, ó. Porque assim como Jonas foi o sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem o será também para esta geração. Jesus já está afirmando aqui para vocês que Jesus vai ser o sinal dessa geração que nós vamos passar por ela, né? Continuando, mais um. A rainha do sul se levantará no juízo. Meus amores, no juízo já é no final dos últimos dias. Ela já está no meio de vocês ainda nem perceberam. Glória a Deus, é porque vocês não examinam as escrituras. A rainha do sul se manifestará no juízo com os homens desta geração. Você está vendo? Com os homens dessa geração. E os condenarás para até dos confins da terra. Veio ouvir a sabedoria de Salomão. Mas aqui está quem é maior do que Salomão. Glória a Deus. Quem é que é maior do que Salomão? Jesus, homem lindo, homem que eu amo. Homem maravilhoso. Meus amores, encerrei mais um. Agora o último, viu? É o último. Ó. Os homens de Neve se levantarão no juízo com esta geração e a condenará, pois se consertarão com o pregaço de Jonas. Converterão com a pregação de Jonas, mas aqui está quem é maior do que Jonas. Naquele tempo, Jonas pregou para aquela cidade se arrependeu dos pecados e se voltou para Deus, se voltou para Jesus, entendeu? Naquele tempo. Então, se Jesus queria que as pessoas fizessem do mesmo jeito, se arrependessem e voltassem para ele, entendeu? Reconhecesse que tem um Deus maravilhoso, um Deus grandioso, um Deus tremendo lá no céu, né? Pronto, para nos perdoar se a gente se render aos pés dele. Não se render nos pés dele, como é que quer ter perdão? Entendeu? A gente tem que se humilhar, pedir perdão pelas as coisas erradas que faz, entendeu? Aqui Jesus deixou muito bem esclarecido para o povo, né? Meus amores, tem que haver arrependimento. Quem dera se a geração dessas que nós estamos vivendo fosse igual o povo de Jonas, que o Jonas pregou e ele se arrependeu. O Jesus hoje está falando com vocês para vocês se arrepender e voltar. Quem dera se vocês fossem igualmente aquela geração de Jonas, aquela cidade, aquele povo ouviu ele, escutou e se arrependeu. Entendeu? Vou soltar agora para vocês o sangue de Jesus. Ó, eu vou soltar aqui para vocês, né, o versículo. E digo vós que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Vocês entenderam, meus amores? Preste atenção, ó. Se vocês se arrependerem e aceitarem Jesus, se vocês confessarem Jesus com os lábios, você receber aquele sacrifício que Jesus fez por vocês na cruz do Calvário. Jesus não foi lavar os pés do discípulo? Aí o discípulo chegou para Jesus e disse o quê? Senhor, de maneira nenhuma, tu não me lava meus pés, né? Aí foi que Jesus disse, se não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. Então, Jesus já fez o sacrifício. Se tu não colher, tu não vai ter parte com ele, não. Preste atenção o que é que Jesus disse nesse versículo 8. É Lucas 12, versículo 8, ó. E digo vós que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Então, você o que aceitou Jesus, se converteu, então,
Teu nome está escrito no livro da vida. E ainda mostra a vocês, lá no livro de Apocalipse, Jesus deixou tudo bem esclarecidamente. Não aceitou Jesus, não confessou Jesus, não colheu aquele sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Pensa que está estendido para todo mundo. Está estendida a salvação para todo mundo, para quem colhe, para quem recebe aquele sacrifício de Jesus e caminha com ele. Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Pois então, ó, continuando aqui, ó. Mas quem me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Vocês entenderam, né, meus irmãos? Vocês entenderam? Já li aqui os versículos. Agora eu vou ler o outro lá em Apocalipse para poder confirmar o que eu estou conversando com vocês. Entendeu, meus amores? Presta bem atenção, ó. Eu não li lá, né, que Jesus não disse que aquele que receber Jesus, confessar Jesus perante os homens, Jesus também vai confessar vocês perante os anjos, perante a Deus. Não, vai ser negado. Presta bem atenção aqui, ó. No céu existe 2 livros. Eu vou mostrar para vocês agora, no versículo 12, ó. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estava diante de Deus, e abriu os livros. Abriu o outro livro, que é o da vida. Você está vendo? É 2 livros. E os mortos foram julgados pelas coisas que nele estava escrito no livro, segundo as suas obras. Vocês estão vendo? Vocês vão ser julgados por esse livro. Agora, bora continuando aqui, ó. Versículo. Ó, as pessoas foram julgadas, né? Agora eu vou ler o 14, ó. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Você está vendo? Agora eu vou ler o 15, ó. E aqueles que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Meus amores, vocês entenderam? A pessoa que não entende as Santas Escrituras, mas eu estou explicando aqui bem claramente para você. Jesus já deixou bem claro, bem esclarecido aqui nas Santas Escrituras. Aquelas pessoas que confessam, que escrevem o seu nome no livro da vida, essa passagem que é Apocalipse 21 e o versículo é o 15 que eu estava falando para vocês. Se tiver com o nome escrito no livro da vida, tiver seguindo Jesus, está salvo. Se não tiver, não está não. Presta bem atenção. Meus amores, é porque eu tenho que entregar tudo direitinho para vocês, para depois as pessoas não dizerem assim, não, ela não me ensinava direito. Nós chegar lá no céu, perante a Deus e Jesus, não, primeiro eu te dei o dom, te capacitei para tu falar com o povo e tu não fez isso. Eu estou fazendo, eu estou conversando, estou explicando. Todo entendimento que Deus me dá, eu estou passando para vocês. Se forem julgados, mas foi avisado, né? Que aí das minhas mãos tá limpo o sangue de vocês, entendeu, meus amores? É isso que eu tenho pra dizer pra vocês. Uma boa noite, eu amo vocês, Jesus ama vocês. Espero que vocês aceitem aquele sacrifício, colha aquele sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário por nós, colha aquele sacrifício, meus amores, soca. Colha aquele sacrifício que Jesus fez por nós, entendeu? E vamos viver, né, meus amores? E vamos viver caminhando com Jesus. Antes da vinda dele, né? Depois que ele vir, não, né, meus amores? Depois que ele vir, já segue pro juízo final, né? Meus amores, beijo, amo vocês, fui.